Paranaense recebe prêmio em Orlando, na Flórida, por promover diversidade e integração de imigrantes. Consulado Geral do Brasil em Miami cria departamento de achados e perdidos para a comunidade. Caso Jorge Santos, congressista de New York, filho de brasileiros, é preso e responde por 13 acusações criminais. Massachusetts divulgou a lista de documentos necessários para imigrantes indocumentados tirarem a driver license a partir de 1º de julho. E você vai conhecer a história da brasileira de 9 anos, Bela Simões, a mais jovem atleta a tentar a classificação para o Aberto de Golfe dos Estados Unidos. E quero sempre ter o amor e paixão pelo golfe que eu tenho hoje. Olá, boa noite. Muito boa noite. Uma brasileira vai ser premiada amanhã pelo esforço em promover a diversidade e a integração de imigrantes aqui na Flórida. Ela é cofundadora de um grande festival que celebra as diferentes tradições culturais, como nos mostra a Carla Marinho. Orlando virou uma das capitais do mundo por causa da mistura de línguas, povos e culturas. Mas o sucesso dessa diversidade é resultado do esforço de pessoas como a brasileira Thali, cofundadora do Fusion Fest, um evento anual que acontece sempre em novembro, realizado pelo Departamento de Cultura da Flórida. Essa festa gigante, que reúne quase 30 mil pessoas, celebra a pluralidade dos imigrantes com músicas, danças, artes e pratos típicos. Flórida Central, o Orange County, realmente se torna uma cidade global e uma referência. Como que essa cidade aceita tão bem pessoas de diferentes culturas e como que essas pessoas, elas se assimilam aqui, mas elas continuam com a cultura viva dentro delas porque existem várias oportunidades delas mostrarem isso e delas passarem isso de geração para geração. Por causa desse trabalho voltado às comunidades estrangeiras, Thali vai receber na próxima quinta-feira o prêmio de reconhecimento do Orlando Business Journal, um troféu que reafirma o significado da sua luta pelos imigrantes. E o que a gente quer passar para o mundo é que pessoas que são diferentes, de diferentes etnias, de diferentes culturas, de diferentes estilos de vida, que eles ainda podem viver juntos, conviver na mesma cidade, dividindo os mesmos espaços, dando espaço um para o outro e através dessas oportunidades conhecendo melhor uns aos outros e as suas culturas e com isso quebrar as barreiras de medo que as diferenças podem trazer. A paranaense, que já acumula no currículo outros prêmios, como o Diversidade nos Negócios de Orlando 2023 e o The Woman of the Year pela revista Orlando Magazine, sonha alto e garante que esses reconhecimentos apenas mostram que ela está seguindo pelo caminho certo. Sim, somos uma comunidade plural, diversa e olha como tem dado certo. E como que tem dado certo? É um levantando o outro. Eu acho que essa é a nossa missão e o nosso recado para o mundo. Mudando de assunto, a gente fala agora da crise na fronteira sul. O número de imigrantes acumulados do lado mexicano continua quebrando recordes. Já são mais de 150 mil pessoas esperando o fim do Título 42, programado para encerrar amanhã. Hoje, o secretário norte-americano de Segurança Interna voltou a dizer que a fronteira não estará aberta para os imigrantes. O governador do Texas, Greg Abbott, alertou as cidades santuários para se prepararem, porque ele vai despachar imigrantes de ônibus para lá. O governador do Texas está chamando a contagem regressiva do fim do Título 42 de crise humanitária e surto de imigrantes. Ele já disse que está preparado para o problema. Ônibus com imigrantes vão levar as pessoas direto das cidades fronteiriças para as regiões santuário em todo o país, como Chicago e New York. Nos próximos dias, milhares de indocumentados serão despachados, afirmou Greg Abbott. Thousands have been bused already. Many thousands more will be bused in the coming days. A cidade de New York anunciou que a partir de amanhã está prevendo a chegada de até 800 imigrantes por dia.
Para enfrentar a futura crise, o prefeito Eric Adams afirmou que vai enviar os recém-chegados para condados e cidades vizinhas. It also is going to show the changes we have put in place to move from an emergency response to a steady state of operation. Mas a ideia deve gerar uma nova crise. O prefeito já recebeu resistência e críticas dos republicanos de New York. Ed Day, que mora no condado de Rockland, disse que eles vão recusar os imigrantes e enviá-los de volta. To basically fully criticize the plan and call a reaction from the mayor. So as far as the rest of us are concerned, Isso é uma reação impensada do prefeito Eric Adams. É essencialmente obrigação de New York e não de outras cidades. Se isso acontecer, será uma violação da lei e vamos processar oficialmente como ofensa criminal. What's happening is the law is being broken here. So that's a criminal event. Na Flórida, o republicano Ron DeSantis disse que está contratando um ônibus para retomar o programa de enviar imigrantes para cidades democratas. A medida já recebeu sinal verde da Assembleia Estadual e deve entrar em vigor nos próximos dias. Ele tem $22 milhões do Legislativo para contratar as empresas de ônibus. O governador da Flórida, que vai anunciar candidatura presidencial para 2024, voltou a culpar o presidente Joe Biden pela crise de imigração na fronteira sul. Hoje, o secretário americano de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas, voltou a dizer que a fronteira não estará aberta para os imigrantes a partir de amanhã, 11 de maio. Ele alertou que os indocumentados vão ser submetidos à nova regra chamada Título 8, que exige que os imigrantes peçam asilo pelos países onde passaram antes de chegar ao território americano. Mayorkas também avisou que aqueles que forem pegos entrando ilegalmente no país vão ficar proibidos de voltar aos Estados Unidos por 5 anos. At that point, we will once again process people at our southern border using our immigration enforcement authorities under Title 8 of the United States Code. E o presidente Joe Biden se pronunciou sobre a crise humanitária na fronteira sul do país, durante uma conversa com jornalistas. Ele disse que tem tido longas conversas com o presidente mexicano e que o governo está fazendo o que pode para resolver esse problema migratório. Mas, claro, ele minimizou a crise. Ele evitou falar de detalhes sobre o atual momento com a proximidade do fim da medida Título 42, que deve aumentar o fluxo de travessias. Apenas disse que reconhece o problema e que, por enquanto, a situação vai mesmo ser caótica. No próximo bloco tem os detalhes sobre a prisão do congressista republicano George Santos, que é filho de brasileiros. E atenção, comunidade do sul da Flórida, o Consulado-Geral de Miami abriu um departamento de achados e perdidos. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Mais um capítulo na história do congressista republicano George Santos, filho de imigrantes brasileiros. Hoje, ele foi preso em New York. George é acusado por promotores federais de cometer 13 crimes, como fraude e lavagem de dinheiro. George Santos se entregou nesta manhã em um tribunal de New York. Logo em seguida, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou detalhes sobre as acusações da Promotoria Federal contra o deputado filho de brasileiros. Santos é acusado de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, desvio de verbas públicas e também por fazer declarações falsas à Câmara de Deputados do país. O congressista de primeiro mandato, eleito no ano passado para representar um distrito de New York, também está sendo investigado em outras jurisdições, como o Comitê de Ética da Câmara. Santos vem há meses se envolvendo em uma série de polêmicas, desde acusações de comportamento criminoso durante a campanha eleitoral até a desonestidade com mentiras sobre a vida pessoal e profissional. Democratas e até mesmo republicanos do partido do congressista dizem que Santos deve renunciar ao cargo. Eu tenho dito isso desde janeiro. Ele deve renunciar, diz a deputada republicana Nancy Mace.
E nesta tarde, o Jorge Santos compareceu ao Tribunal Federal do Estado de New York e se declarou inocente de todas as acusações. Ele foi liberado depois de pagamento de uma fiança de $500 mil. Ele teve o passaporte retido pela Justiça, disse que não vai renunciar e quer concorrer à reeleição. E agora, uma boa notícia para a nossa comunidade. O Consulado Geral do Brasil em Miami criou um departamento de achados e perdidos. A ideia é concentrar em um único lugar documentos encontrados, além de registros de roubos. A repórter Cone Rocha mostra pra gente como isso vai funcionar. O passaporte é o principal documento para os brasileiros que vivem no exterior, mas a cada ano, o número de pessoas que perde esse e outros documentos importantes vem aumentando. Por isso, no setor de assistência a brasileiros do Consulado Geral do Brasil em Miami, é disponibilizado o auxílio aos achados e perdidos para identidades, CPFs, passaportes e outros documentos que foram roubados, perdidos ou extraviados. Depois que os documentos chegam ao consulado, esses documentos são guardados e listados. E o procedimento seguinte é que nós tentamos, quando possível, muitas vezes o documento possui um telefone, possui um e-mail, e o consulado tenta entrar em contato com o interessado. E, caso não seja possível, todos os documentos que chegarem aos 60 dias de guardados aqui são listados e encaminhados à Secretaria de Estado. É importante que o brasileiro registre a perda ou extravio do documento no site do consulado, para poder ser procurado pelas autoridades da sede diplomática. E para registrar o sumiço do documento é muito simples. Basta enviar um e-mail informando o nome do titular, o tipo de documento, o número de contato e uma breve descrição do ocorrido para o e-mail assistencia.miami@itamaraty.gov.br. Se o documento não for devolvido para a pessoa, ele terá outro destino. Depois de passados 60 dias, os documentos são enviados para Brasília por mala diplomática e a Secretaria de Estado encaminha à Agência Central de Achados e Perdidos dos Correios, que disponibiliza o documento pelo tempo determinado e fica disponível aos interessados procurarem lá. No caso de artigos pessoais de cidadãos brasileiros, eles ficam guardados no Achados e Perdidos do Consulado Geral de Miami e depois doados a instituições locais. São vários objetos, os mais diversos possíveis. Nós temos aqui óculos de sol, óculos de grau, máquinas fotográficas, sombrinhas, cartões de crédito, recipientes com comidinhas de bebês, né, para bebês, que às vezes acontece das mães se esquecerem aqui também. Enfim, os mais diversos tipos de objetos acabam chegando aqui para a gente. No próximo bloco tem reportagem com todos os detalhes sobre o que é necessário para tirar a carteira de motorista em Massachusetts, que em breve libera a licença para os indocumentados. Tem também todos os detalhes da queda no número de óbitos por câncer aqui no país, mas um aumento nas disparidades por raça. Hoje, o setor de remoções da imigração, a polícia chamada ERO, anunciou a prisão de um brasileiro em New Jersey. Um homem que não teve o nome divulgado estava morando em Long Branch. Ele era procurado pelas autoridades do Brasil para cumprir pena de 21 anos de prisão por um assassinato. O governo norte-americano não soube informar a data ou a forma como esse brasileiro foragido entrou aqui nos Estados Unidos. Ele segue em custódia e aguarda pela deportação. E a partir do dia 1º de julho, imigrantes sem status vão poder aplicar para tirar a driver license em Massachusetts. Mas você sabe quais documentos são necessários para apresentar para você conseguir tirar a sua carteira de motorista? Não? Olha, Giovanna Locatelli explica tudo isso pra gente. Quem está ansioso para obter a carteira de motorista em Massachusetts precisa ter só um pouco mais de paciência. Paciência e muita atenção. Já saiu a lista dos documentos que serão exigidos para que os imigrantes indocumentados apliquem para tirar a carteira de motorista no estado. Para atender a toda esta demanda, organizações de apoio ao imigrante se uniram às autoridades para atender, ajudar e sanar as dúvidas de quem vai tirar a carteira.
O objetivo é que os imigrantes saibam tudo antes de fazer o agendamento junto ao Departamento de Veículos Motorizados, o RMV, sigla em inglês. Ainda não está 100% confirmado, mas a princípio vai ser exigido um documento com foto emitido pelo país de origem do imigrante e que não esteja vencido. Pode ser um passaporte ou a carteira de matrícula consular. Além de um desses, também vai precisar de algum desses documentos válidos. Documento de identificação do país de origem do imigrante, como RG no Brasil, por exemplo, certidão de nascimento, cópia autenticada ao original, ou ainda carteira de habilitação válida emitida pelos Estados Unidos ou países de origem do imigrante. Também certidão de casamento ou de divórcio emitidas apenas pelos Estados Unidos. Também vai ser preciso apresentar um comprovante de residência no estado de Massachusetts. Esse comprovante deve ter o nome e o endereço do solicitante. Neste caso, pode ser uma conta médica ou de hospital, folha de pagamento, histórico escolar, ou um comprovante de matrícula do ano corrente, ou comprovante de documento de seguro do ano atual, documento de locatário, proprietário ou seguro de automóvel, além de uma carta de alguma agência governamental. Todos devem ter no máximo 60 dias de emissão. Outros documentos que estão na lista são contrato de agendamento atual, declaração de hipoteca, conta de serviços públicos como gás, eletricidade ou água, extrato bancário ou de cartão de crédito e também conta de telefone. Essas informações estão no site do governo de Massachusetts, mas as entidades de apoio ao migrante vão organizar diversos encontros informativos para auxiliar a população e os especialistas dão a sua opinião. Nunca é demais celebrarmos grandes vitórias como foi a aprovação da lei que autoriza a carteira de motorista para os imigrantes em Massachusetts. Mas passada essa fase, vem o novo desafio de como operacionalizar, como exercer esse novo direito. E pela lista de documentos que foi emitida pelo governo do estado, aparentemente é uma lista bem razoável, bem apropriada, porque, em tese, são documentos que todo e qualquer imigrante deveria ser possível apresentar, né? São documentos que procuram comprovar a identificação e o endereço, né, a localização desse imigrante, o que faz eliminar qualquer receio contra fraudes. Um novo relatório recém-divulgado revela que as mortes por câncer diminuíram aqui nos Estados Unidos. A redução foi maior entre os homens, com um declínio nos números entre 20% e 45%. Entre as mulheres, a queda está entre 10% e 40%. Mas apesar da redução dos números gerais de óbitos pela doença, a American Cancer Society descobriu grandes disparidades nas taxas. No geral, as mortes por câncer ainda são significativamente mais elevadas entre a comunidade negra. Os pesquisadores dizem que os dados coletados podem ajudar a melhorar o acesso à prevenção, com a implementação de políticas públicas nas áreas com maiores taxas da doença. Segundo os dados, hoje as regiões do país com maior incidência de morte por câncer são a Costa Sul e partes fronteiriças também. Já as menores taxas de óbito estão no meio-oeste e nas partes centrais do país. No próximo bloco, a gente fala sobre as tempestades que estão à vista. 7 milhões de pessoas estão em alerta para chuva intensa, ventania e tornados. E tem Bela Simões, a brasileirinha de 9 anos, que é a mais jovem atleta a tentar classificação ao Aberto de Golfe dos Estados Unidos. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Tempestade à vista. A partir de hoje, uma nova onda de mau tempo com chuva intensa, ventania, deve atingir o território norte-americano do Texas até Montana. Há ainda alerta de tornados isolados que podem aparecer nessas regiões. Essa área em vermelho que você vê no mapa mostra que o sudeste do Texas é a região que vai receber o maior impacto dessa tempestade. Há risco de inundações. As outras partes em amarelo e verde também estão sob ameaça de chuva intensa. No total, 7 milhões de pessoas estão em alerta para esse mau tempo. Os meteorologistas pedem para a população ficar atenta, porque essa tempestade com ventos de 74 milhas por hora deve começar hoje. Gente, feito esse alerta, vamos dar uma checada no nosso mapa para ver como que está a temperatura prevista para amanhã.
Olha só, Boston máxima de 77, New York mínima de 62, Washington 57 de mínima. Em Norfolk o sol brilha bastante, a máxima chega a 80. Vai ter chuva e tempestade prevista para a Flórida, em Jacksonville e em Tampa, mas em Miami o sol aparece entre nuvens. Em New Orleans e Houston já começa uma grande tempestade, onde a mínima fica por volta de 70 graus. Essa tempestade segue em San Antônio, mas olha, a temperatura permanece alta, máxima de 90 graus. O sol brilha em El Paso, máxima de 84, mínima de 59. Já em Albuquerque, sol entre nuvens, máxima de 78. Fênix, o sol está brilhando aí, bastante forte, máxima de 91, permanece aquele calor intenso que a gente vem dando a semana inteira. Las Vegas, sol também forte, máxima de 89. Na Califórnia, tempo encoberto, sol entre nuvens. Em São Francisco, mínima de 51, máxima de 64. E olha, a internet está enlouquecida com a história de uma brasileirinha de 9 anos que ganhou notoriedade ao tentar se classificar para o Aberto de Golfe dos Estados Unidos. É que a Bela Simões se tornou a mais jovem atleta do torneio principal. E olha, o currículo dela é de peso, viu? Mas vamos deixar que ela mesma vai contar essa história de sucesso. Nas redes sociais do US Women Open, a Bela Simões chamou a atenção, acertando de cara o primeiro buraco. Ontem, com uma técnica de swing impecável, a brasileira participou da seletiva para o Torneio Nacional de Golfe e se tornou a mais jovem atleta a tentar classificação para esse, que é um dos mais importantes campeonatos do esporte no mundo. Aos 9 anos, a Bela nos conta em uma entrevista exclusiva como foi competir com amadores e profissionais durante 9 horas. Foi muito legal ontem e foi uma experiência muito boa. E eu fiquei muito feliz de ver um monte de gente torcendo para mim. E também foi bem cansativo, né? Porque 37 mil passos é muita coisa. Mas foi muito legal. Eu joguei com uma menina muito boazinha. Menina? Não, ela tinha 30 anos. A Bela disputou com 76 jogadores por 2 vagas. A jovem atleta terminou em 59º lugar. Uma experiência que, segundo o pai, Rodrigo, ajuda a construir a trajetória da pequena, que ganha cada vez mais experiência. Está jogando muito campeonato, está participando de torneios aqui na Flórida, nos Estados Unidos inteiro. Ela tem jogado níveis mais avançados, porque ela tem 9 anos, mas ela tem um golfe já bastante bem avançado. Tanto que ela jogou esse qualificatório do US Open. Para se inscrever, a gente entrou em contato, escreveu lá, aplicou, e tem que esperar eles darem ok para a gente, para poder saber se a gente pode jogar ou não. Eu imagino que eles fizeram toda a análise deles de jogo e viram que a Bela era capaz de jogar o suficiente para poder participar. A Bela mora nos Estados Unidos com os pais. Começou a brincar de golfe aos 2 anos e aos 5 o esporte já tinha virado coisa séria. Comecei a jogar campeonato com 5, aí depois eu joguei o Mundial, né, da US Kids. O primeiro Mundial, fiquei tipo... Você tinha 5 anos. Eu tinha 5 anos, eu fiquei lá atrás. Mas no ano seguinte, em 2020, depois de muito treino, a Bela foi campeã, o que se repetiu em 2021 e 2022. Isso mesmo, vencendo 3 vezes consecutivas, ela é hoje a tricampeã do Mundial do US Kids. E o torneio deste ano começa em julho. E é no meu aniversário. É o primeiro dia no meu aniversário. Então, vai ser bem legal. Ela treina muito. Eu não conheço nenhuma criança que treina igual ela. E com a vontade que ela tem de treinar e a felicidade que ela tem do golfe, é impressionante, é gostoso de ver. E ela adora compartilhar com seus mais de 11 mil seguidores nas redes sociais essa rotina como atleta. Uma campeã que é gente grande na hora de jogar e uma criança alegre fora do campo. Uma estrela em ascensão que está quebrando recordes, barreiras e se consolidando como uma das mais promissoras jogadoras de golfe no mundo. Depois de jogar 36 buracos no campeonato de adulto, a gente entrar no restaurante e na hora que a gente entrar no restaurante todo mundo levantar e bater palma para ela, aí você fala assim, cara, é
é de chorar, de quebrar o coração, assim, você fala assim, você fica emocionado, você fala assim, pô, olha onde ela está chegando, o que ela está fazendo. Eu quero ser número 1 do mundo no Rolex Rankings, eu quero entrar no LPGA, eu quero também qualificar para o US Open, né? E quero sempre ter o amor e paixão pelo golfe que eu tenho hoje e botar muitas pessoas no golfe e ganhar muitos majors. Você é muito grata pelo pai de ter te apresentado para esse esporte que tu ama tanto? Sou, obrigada, pai. Que fofa, gente. Sucesso pra Bela. Adorei conhecer ela. Uma pena que não dá pra colocar aqui a entrevista na íntegra. Coisa mais fofa, né, Ruth? Muito fofa, simpatia, carismática demais, linda, bela no nome, bela na performance, olha bela ela aqui aparecendo tudo, pra né? gente. Não, linda, não tem nem o que comentar, a gente tá aqui na torcida, viu, Bela? Pode ter certeza. Incrível, a postura dela jogando aos 9 anos é impressionante, todo sucesso pra ela, nossa campeã mundial. Ainda vamos ouvir muito falar nesse nome, com certeza. E a gente vai falar aqui com orgulho que nós somos os primeiros a dar aqui com todo destaque essa entrevista com ela. Maravilhosa. Beijo pra mamãe e pro papai também que incentivam o esporte desde pequenininha. É isso aí. E é com essa história incrível da Bela Simões que a gente se despede de vocês. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, às 7h30 da noite, né, Ruth? Com certeza, 7h30 da noite, não esquece, anota aí. Você fica agora então com mais um episódio da 6ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente.